E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos continuando o nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 36. O sonho. O sonho. E a mãe do André Luiz continua dando ensinamento a ele e a todos nós. E no último programa, nós continuamos comentando sobre a questão do aproveitamento do tempo, né? E terminamos o comentário, já assim bem resumindo o que nós falamos, terminamos o comentário sobre o que ela diz no final desse parágrafo, assim, que Deus concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Falamos da necessidade do conhecimento, do autoconhecimento, né? A chave da nossa razão, a maior razão de ser, de estarmos aqui, nos autoconhecermos, fazemos uma autoanálise em cada comportamento nosso no dia a dia, conforme recomenda Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, e falamos sobre isso. E aí, lemos o último parágrafo, quando ele chora que, né, a mãe, sobre o ensinamento da mãe e tal, e ele retorna ao nosso lar. Mas a gente ficou de comentar mais um pouco, porque o assunto é vasto, né, é necessário. Então, comentando mais um pouquinho sobre isso, a questão reler de novo eu vou reler o último parágrafo. Isso. O final dele, do penúltimo, né, Tereza? Do penúltimo? Não, minha mãe calou-se. Não, mas um pouquinho antes, para poder não perder a ideia. Tá. Isso. Tá. Pensei que você ia falar. Ela fala assim, olha, a ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço, Deus, né? Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus, quer dizer, o Espírito. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, ela faz um encadeamento de ideias aqui também, que a gente pode analisar assim. Ela fala: Deus dá sabedoria ao que gasta tempo em aprender e alegria ao que sabe renunciar, porque você só vai saber renunciar se você aprender como faz. Por isso é que, na pergunta 779 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, a força para progredir, pergunta Kardec, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social e a nossa necessidade de viver em sociedade. Mas na 780, completando o raciocínio, ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, quer dizer, o progresso intelectual é que impulsiona o progresso moral. Então, o espírito superior, ele já aprendeu antes como é que se faz e optou pelo certo. É a nossa opção pelo certo, o aprendizado dele, né? E na pergunta 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Então, continuando, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, intelectualmente, a gente está sempre evoluindo. E na pergunta, falando mais uma vez sobre aprendizado,
895. Allan Kardec pergunta assim: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição, da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Então, o interesse pessoal é o egoísmo, é o que a gente tem que combater. E na questão, a gente encerrar o raciocínio, de número 917, ele pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Aí, resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, o egoísmo é exatamente o contrário da renúncia. A renúncia é o bem, primeiramente, para o outro. Nós estamos renunciando em prol da felicidade do outro. E o egoísmo é o bem, sim, para nós. E mais adiante nessa resposta, falando do conhecimento que ela fala para o André Luiz, que Deus concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender. Só aprende quem quer aprender. E Deus concede sabedoria. Aí mais adiante nessa resposta da 917, os espíritos respondem assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta. E mais adiante, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos. E mais adiante ele diz: ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Aí entra a renúncia. Então, numa resposta só sobre como se destruir o maior mal nosso, que é o egoísmo, ele fala 3 vezes da compreensão. Olha, só compreende quem estuda, quem medita. Então, é o que ela está dizendo aqui. Deus concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria, consequentemente, se você aprendeu, a quem sabe renunciar. Então é tudo uma escala de aprendizado. E a gente não pode, gente, desistir, porque isso a gente já fez muito. Então desistir, por mais que os problemas venham, a gente cai, vamos, como diz o apóstolo Paulo, vamos novamente nos reerguer, os nossos joelhos já desconjuntados, né, como ele mesmo diz. Então, é o aprendizado, o autoconhecimento, para que um dia a gente realmente faça a nossa renúncia. Passa da renúncia um hábito. E mais adiante, né, Teresa, do último parágrafo, então. Isso. Minha mãe calou-se, aí continua. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Também depois de tanto aprendizado, de ter chorado muito. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Bom, o que eu queria comentar sobre isso é a questão do sonho. Não é? Eu gostaria de ler alguns parágrafos da pergunta 402, da resposta da pergunta 402, que os espíritos deram a Kardec sobre o sonho. E depois pontuar essa experiência que o André Luiz teve aqui, que ele relata para a gente, comparando com uma outra experiência que o André Luiz vivencia e passa para nós no livro Libertação. Mas vamos começar por parte. Então, quem tiver interesse, no Livro dos Espíritos, pergunta 402, a pergunta é: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Lógico, está falando dos encarnados, mas serve para os desencarnados também, porque a gente já viu que o desencarnado também sonha. Ele também desdobra. Ele não tem o corpo de carne, mas ele desdobra o perispírito. Então, no terceiro parágrafo dessa resposta, que ela é bem longa, os espíritos dizem: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre, no caso dos encarnados. No quinto parágrafo, eles vão continuar. Graças ao sono,
Os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e o desencarnado também, porque o André Luiz foi se relacionar com a mãe numa esfera superior. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância e encarnar entre vós. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Não foi recreio para o André Luiz? Ele trabalhou aquelas 24 horas e duplicado, né? E quando dormiu, foi ter com a mãe dele. Isso não é um recreio? É muito interessante quando os espíritos dizem, né? Que é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, quem tiver interesse pode reler, né, e ler essa pergunta toda, que é a 402, toda a resposta, que vai fazer um resumo sobre o que é o sonho, que é o título do capítulo que nós estamos estudando. Mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: ele diz que a mãe dele tomou ele nos braços e acariciou desveladamente. E ele adormeceu e já acordou lá no quarto onde ele estava dormindo. O que a mãe dele fez foi dar um passe nele. Como é que a gente sabe disso? No livro Libertação vai acontecer algo parecido, e aí ele vai detalhar para a gente o que mais ou menos acontece quando algum espírito tem que ser levado ao mundo espiritual e quando ele tem que voltar, não é? Então, no livro Libertação, no capítulo 19, o André Luiz vai explicar melhor o que ele disse aqui pra gente, que a mãe acariciou ele desveladamente, quer dizer, fez cafuné, 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 mas o que ela estava dando era passe, para que ele pudesse retornar ao corpo que ele deixou lá nas câmaras, né? Lá no aposento. Mas no Libertação, ele conta pra gente a história de uma moça que está sendo obsediada. Para quem nunca leu, para mim é um dos melhores livros da série. É a história da Margarida. E a Margarida, ela vai ser desdobrada pelo sono para conversar com o espírito Matilde, que foi uma mãe espiritual dela acho que foi mãe dela mesmo, em alguma encarnação bem antiga. E aí ele vai mostrar pra gente que a maioria de nós, quando desdobra pelo sono, a gente fica meio besteirão, a gente fica meio que hipnotizado, sabe, meio bobo. Por isso que a gente não tem a lembrança total do que acontece, a lucidez, né? A lembrança total, e aí, graças a Deus. Então, no capítulo 19, ele vai mostrar pra gente assim, mais detalhadamente, um pouco mais detalhadamente, como é que esse processo para a pessoa ganhar lucidez no mundo espiritual e para depois ela voltar para o corpo. A esposa, né, a Margarida, esposa do Gabriel, ela se mostrava passo vacilante, estranho, alinhamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Ela foi desdobrada, levada, né, lá onde a Matilde se encontrava, mas ela que estava que nem boba, ela não estava percebendo nada, ela estava meio que inconsciente. A protetora, que é a Matilde, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Então, mas ele sabe que ela estava dando passe na Margarida. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda,
Quer dizer, a gente quando está no corpo, a gente está hipnotizado profundamente. E quando a gente desdobra, a gente começa a ter uma maior lucidez, sai da hipnose. No caso, a gente não consegue fazer isso sozinho, é o nosso estágio evolutivo. Tem que ter a ajuda do espírito. No caso da Margarida, foi a Matilde. Então, quando a gente vem aqui no nosso lar e vê que a mãe, né, fez carinho nele, como ele coloca aqui, né? Ela me acariciou desveladamente, ela estava fazendo isso aqui que a Matilde está fazendo, ao contrário, para ele voltar à hipnose, entre aspas, né, porque ele está desencarnado, para ele voltar para o corpo. E aí, logo após semelhante operação de limpeza, lá no Libertação, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Quando ela desdobrou, o perispírito dela estava apagado, a Margarida. Quando a Matilde deu os passes lá na zona mental dela e ela despertou, aí ela começou a brilhar um pouquinho. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. E aí, no singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu os olhos e, qual criança, fixou a expressão de assombro e falou, minha mãe, né? Porque ela lembrou, mãezinha, mãe querida. Bom, e aí tem toda uma conversa, só que ela não quer voltar para o corpo. É por isso que a gente não lembra tudo que acontece conosco nesses desdobramentos. Porque a gente fica senhor de, né, mais senhor de si. E encontra gente que a gente gosta, num lugar geralmente mais equilibrado, mais agradável, né? Então a gente não quer voltar. E aí no final ela pede ao Eloy, que é o companheiro do André Luiz nesse livro, né, um dos companheiros que anda com ele, né, e aí ela pede a ele que ele retorne com ela para o corpo, não é, para que ela volte para o corpo e, lógico, ela não vai ter a lembrança total do que aconteceu, porque ela está encarnada. No caso do André Luiz é diferente. Como ele está desencarnado, tudo que a mãe falou para ele, ele lembra. Tanto que ele diz aqui, acordei experimentando vigorosas sensações de alegria. Tanto ele lembra que está contando para a gente, não é? Se ele não se lembrasse, ele não poderia colocar no livro, mas ele lembra. Então, o que a gente depreende desse ensinamento aqui do último, né, do André Luiz, desse último parágrafo, que o sono, a lei de repouso, por enquanto, ao nosso estágio evolutivo, é uma obrigação, é uma lei, a gente precisa repousar, porque nessas horas é a hora que é o nosso recreio, como dizem os espíritos, que a gente vai ter contato com o espírito superior, que vão nos orientar, que vão nos dar força e coragem para continuar na luta, só que a gente, ao contrário do André Luiz, por estarmos encarnados, não nos lembraremos de tudo. Mas aquele dia que a gente acordar de bom humor, que a gente acordar feliz, possamos ter a certeza que o encontro noturno em desdobramento foi muito bom. Mas aquele dia que a gente acordar mais cansado, suado, né? Achando que teve um pesadelo, talvez o encontro, não é, em desdobramento não tenha sido tão bom. Ou a gente levou um grande puxão de orelha, ou a gente, alguém que não gostava da gente resolveu vir conversar com a gente, né? É aquela história do Marcondes e do Vieira, né? Que ele comentou sobre uma pessoa que morreu durante... Livro... Missionários da Luz. Missionários da Luz? Não. Não tenho certeza. Mas depois... Mundo Maior. Depois a gente procura no próximo programa, ou se a gente não conseguir ver agora, porque ele comentou sobre uma pessoa que tinha morrido durante o dia.
Quando ele dormiu, o desencarnado, o espírito foi lá. Que história é essa? Tá falando mal de mim? Ah, o moço, coitado, estava tendo um pesadelo terrível. Missionários da Luz. Missionários da Luz, né? Então, capítulo 8, no Plano dos Sonhos. Então o importante é que a gente, né, possa fazer as nossas orações antes de dormir, ler uma página, se possível, para poder ter um bom encontro no desdobramento. Só para a gente estar terminando. Está terminando. A gente falar do sonho. Tem também, gente, muito interessante, além desse que a Teresa leu, do livro Libertação, no livro do Mundo Maior, capítulo 13, Psicose Afetiva, em que a personagem, ela era noiva, ajudou o noivo a se formar, terminar a faculdade, os estudos, e quando ele se formou, ele largou ela para lá. E aí, Antonina, o nome dela. E aí ela fica desesperada e quer se matar. Ela pega uma coisa, quer se matar, vai tomar lá um cálice de alguma coisa, e os espíritos adormecem. A mãe dela, desencarnada, pede socorro, os espíritos adormecem, é levada fora do corpo e conversa com a mãe. E a conversa com a mãe não resulta em muita coisa, quase como sempre acontece, mas aí eles trazem um ente, um amor dela do passado, de muitas vidas antes, que é Márcio, o nome dele. E quando ele se aproxima, ela já exulta de felicidade. E a moça, ela fala, se ajoelha instintivamente. E ele pergunta a ela, Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Essa frase é crucial. A maioria dos espíritos falam ela. Ela está num perrengue danado, está ruim a situação, mas a pergunta é sempre essa. A luta redentora, quer dizer, ela está devendo a lei. A Matilde pergunta isso para a Margarida. Todo Fala mundo pergunta o tempo todo. No livro Ação e Reação, então essa pergunta é constante. E aí ele conversa com ela, não desanime. Ouvida, quer dizer, você esquece que nem nós não somos órfãos, temos Deus como nosso pai e tal, ele conversa. E aí ela acorda. Quando ela acorda, eles dão passe nela, ela acorda. Quando ela acorda já alegre, feliz, os sobrinhos começam a irmã é casada, e os sobrinhos, titia, vem ver a flor que nasceu e tal, os pequeninos, aí ela contempla, ela já acorda, o André Luiz conta assim, com efeito, daí a minutos, Antonina despertou como que outra criatura, sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Então, durante o sono, sim, o desdobramento as conversas acontecem muito. E tem também um caso muito interessante, gente, na Revista Espírita, de 1866, do mês de junho de 1866, em que Allan Kardec coloca um caso do doutor, como é que fala, Teresa? Cailé. Não estou vendo. Como é que se escreve? Caileux, eu não sei, é francês. Com dois L's? Com dois L's. É Caillé. Caillé, gente. Dois L's em francês não se pronuncia. Caillé, tem que fazer aquele biquinho, doutor Caillé. E ele conta, o doutor Caillé já desencarnado, ele dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, em que ele conta o desdobramento que ele teve desencarnado. Ele é levado a um lugar onde ele viu as encarnações dele anteriores. Muito interessante. Então, Kardec já constata isso na Revista Espírita de 1866, do mês de junho. É muito interessante. O título é Sono dos Espíritos. Então, o título dessa mensagem, desse capítulo que Kardec coloca essa mensagem do Dr. Caillé, né? Isso. Então, muito interessante. Para a gente comprovar o que está escrito aqui no nosso lar. Então, nós estamos terminando mais uma etapa, mais um programa. Gostaríamos de mandar um abraço para o nosso amigo Jorge Simões, seu José Nilton e todos os que nos ouvem, né? Seu Nilton, um abração, seu Jorge. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho, esperamos ter contribuído para algum conhecimento. Muito obrigado e fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.